Queridos, vamos ler Salmo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequei. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, porque a tua graça nos sustenta. Porque o Senhor é que nos fortalece. E agora, Senhor, que por meio da exposição da palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Que sejamos instruídos pelo Santo Espírito e que o nosso coração, Senhor, seja voltado para o Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, como é que você lida com as provações? Como é que você lida com aqueles momentos onde as coisas não funcionam como você gostaria que funcionasse e você, nessas horas, é tentado? Você, nessas horas, tem o seu coração pesado por inúmeras circunstâncias e situações. Como é a sua resposta nesses momentos? O fato é, queridos, que nesses momentos uma guerra é travada no nosso coração. E nós vamos olhar para um salmo hoje onde nós vemos um coração de um homem buscando ao Senhor em meio a essa guerra. Essas lutas do coração. E o Salmo 4, ele tem um contexto, tem no seu contexto uma das histórias mais dramáticas, das histórias mais tristes de toda a Escritura. É a história de Davi e de Absalão como pano de fundo. E você conhece a história, se você já leu 1º e 2º Samuel, especialmente ali em 2 Samuel, dos capítulos 15 em diante, você pode ver essa história, o rei ungido de Israel, Davi, e seu filho Absalão. E o filho de Davi, Absalão, agora começa a conspirar contra o seu próprio pai. Começa a se voltar contra ele. E o que Absalão quer? Absalão quer o trono de Davi, quer ser rei. E a Bíblia nos diz que muitos de Israel, que o coração de Israel se volta para Absalão. Muitos apoiaram Absalão nessa conspiração contra Davi. E aí então, Absalão começa a buscar o seu trono. E a Bíblia nos diz que o povo agora começa a apoiar Absalão. E é interessante, meus irmãos, que se você pensar nessa realidade, naquele momento não era ali uma democracia, vamos ter aqui um impeachment do rei Davi, vamos fazer aqui no Congresso Nacional um impeachment e vamos tirar o rei Davi. Não. Era monarquia. E monarquia, o trono tem apenas uma única maneira de o trono sair da mão do rei. Ou ele renuncia,
ou ele morre. Aparentemente, Davi não queria renunciar. Então, Absalão, o filho de Davi, queria o quê? A morte do seu pai. E pensem como é doloroso para Davi. Pense na dor esmagadora de um pai cujo filho não apenas deseja o seu trono, mas ele planeja a sua morte. Pense em como é doloroso ver todas aquelas pessoas que você liderou, que você serviu, que você estava ali junto agora, inconstantes e desleais, querendo matá-lo. Essa era a situação de Davi. E quando nós olhamos para o saltério, nós vemos aqui que o Salmo 4, ele é parte de um salmo gêmeo com ele, que é o Salmo de número 3, que nós lemos na nossa liturgia. E o Salmo 3 é uma espécie de salmo matinal, e o Salmo 4, uma espécie de salmo vespertino, escrito quando Davi escapa ali de onde ele está e foge de Absalão com medo. E ele está se escondendo com um grupo de seguidores leais que batalham contra Absalão. E nós vamos ver essa batalha descrita na Escritura. Mas a história não tem um final feliz. Chega a notícia a Davi que Joabe, o seu comandante, mata Absalão. E talvez você possa pensar assim: acabou! Acabou a fuga, acabou a ideia de estar correndo com medo, porque o meu perseguidor foi morto. Mas o perseguidor é o filho. Então, imagine você como que Davi se sente. Davi, quando recebe essa notícia, ele não comemora. Por quê? Porque ele é pai, mas ele desmorona em tristeza. E talvez você possa ouvir ecoando na história os gritos de Davi: Absalão, 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 meu filho. Porque ele é pai. Então, assim, o Salmo 4, queridos, ele nos dá um olhar maravilhoso, uma janela maravilhosa do coração de um homem que está no meio desse tipo de provação. Você consegue imaginar isso? No meio de algo impensável, um filho que deseja o trono, que deseja a morte do seu pai, que planeja isso, mas agora é morto. E esse homem sofrendo. E é dessa forma, meus irmãos, aqui nós temos uma espécie de manual sobre como travar essa guerra espiritual da provação no nosso coração. E eu quero falar com você nesta manhã sobre o seguinte tema: não tenha medo, no Senhor nós temos segurança. No Senhor nós temos segurança. Perceba, a provação é uma guerra. A questão é, como você trava essa guerra pela alma que está sempre presente na provação? Olhe comigo verso 1 e verso de número 2. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Veja a primeira coisa aqui neste salmo, queridos, que é notável, que é maravilhosa. A primeira coisa que nós vemos aqui, que você vê no coração de Davi, é que no meio desse desastre, no meio dessa situação impensável, este homem, o rei ungido de Israel, o que ele faz? Ele confia no Senhor. E aí ele corre para o Senhor. Então a primeira coisa que eu quero ver com você aqui é que Davi corre para o Senhor. Em meio à sua provação, em meio à tristeza, à angústia, à amargura do coração, ele corre para o Senhor. Deus não apenas deu esse título a Davi, mas também atribui à sua história a honra ao trono de Davi, ao rei.
E diante dessa situação tão adversa, o que aconteceria? Sabe o que Davi faz? Em um momento difícil, Davi não foge de Deus, mas ele corre para Deus. E queridos, sejamos honestos. Como é tentador para mim e para você, para nós, fugirmos de Deus nesses momentos. Fugir de Deus na dúvida e dizer: Deus, eu pensei que o Senhor me amasse. Como é que isso pode acontecer comigo? Por que comigo, Senhor? E aí talvez a sua justificativa lá no seu coração, na tentação do seu coração, é dizer assim: eu sou um bom crente, eu vou à igreja, eu dou até dízimo, eu não falto um culto, eu estou sempre presente, eu te sigo, eu faço devocional, eu leio a Bíblia, e já li a Bíblia inteira no ano. Estou começando de novo, Senhor. Eu te obedeço. Isso não deveria acontecer comigo. Olha como é tentador para mim e para você, nesses momentos, batalharmos nessa guerra com o Senhor. Como é fácil para nós trazermos Deus ao nosso tribunal do nosso julgamento e julgá-lo como imprudente, como infiel, como sem amor. Sinceramente, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, eu nunca fiz isso. Mas seria mentira. Porque infelizmente eu faço. E por vários momentos o meu coração, ele é pego nas tensões e nas dificuldades da caminhada cristã. E quando eu percebo, eu estou, fazendo o quê? Mais confiando nas minhas habilidades, em mim mesmo, do que no Senhor e naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Especialmente, não sei para você como que isso funciona, mas para mim é assim, especialmente quando eu planejo alguma coisa, eu gostaria que o resultado fosse desse jeito, dessa maneira, nestas horas, e aí as coisas não funcionam como eu planejei, como eu gostaria que acontecesse. Aí nesses momentos o meu coração luta, porque as coisas não saem como eu gostaria. E nessa hora, sinceramente, eu gostaria de dizer: Senhor, e teologicamente a gente diz isso, tudo o que o Senhor ordena é certo, eu sei disso, eu sei que aquilo que o Senhor faz é bom, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas neste momento o meu coração está em luta. E eu acho que isso não acontece só comigo, né, querido? Eu acho que isso acontece com você também. E sabe o que acontece? Lá no fundinho do nosso coração, talvez a gente não goste de revelar isso, a gente não gosta de mostrar isso para as outras pessoas, porque a gente não gosta de parecer frágil espiritualmente, fraco espiritualmente. Nós queremos e desejamos nos mostrar fortes espiritualmente. E aí, no fundo, você diz assim: Deus, eu fiz isso pelo Senhor. Tudo que eu faço é para a tua glória, é para o teu louvor. Que sentido isso faz? Qual o propósito disso? Mas quando nós olhamos para Davi, o coração de Davi, imediatamente, ele faz o quê? Ele corre para Deus. E ele diz essencialmente isso: o Senhor me respondeu no passado, o Senhor me libertou no passado, e eu sei que o Senhor vai ouvir a minha voz e responder ao meu clamor. Queridos, que coisa maravilhosa. Porque esse homem corre para o Senhor, porque ele confia no Senhor. Enquanto Davi está correndo em direção a Deus como um homem de amor, de compaixão, como um líder, o seu coração imediatamente pensa também nos seus companheiros, naqueles que o seguem, porque eles não sabem disso, que podem talvez não saber, e eles estão no meio de uma fuga de Deus, eles estão fugindo de Deus ao invés de correrem para Deus. E veja aqui, querido, porque essas pessoas que começaram a seguir Absalão, para seguir Absalão seria necessário virar as costas para o trono de Davi.
E quando eles viraram as costas para o trono de Davi, quem é que está por trás do trono de Davi? O Senhor. Então, eles estavam virando as costas para Deus. A pessoa não poderia dizer assim, meu coração está com Absalão e o meu coração está com o Senhor ao mesmo tempo. Por quê? Porque quem estava seguindo Absalão não estava seguindo ao Senhor, porque o Senhor estava com Davi no seu trono, porque Davi era o rei. Então, queridos, aqui está um homem que está entristecido, porque entende que neste momento a sua única esperança é o Senhor. E a única esperança para as pessoas que ele liderava era o Senhor. Ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? É isso que ele diz no verso de número 2. Que coisa triste, queridos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento, queridos. Quando o impensável surge no seu caminho, quando as coisas que você não teria escolhido, que você não decidiu que acontecessem, quando as provações e os problemas vêm na caminhada, e não importa quão pequeno ou quão grande seja a situação, para onde o seu coração corre? Para onde o seu coração corre? Você corre para Deus? Ou você foge dele? Você corre para o Senhor que nos dá segurança, que nos dá tranquilidade, que nos dá paz? Ou você foge de Deus? Eu sei que aí na sua mente, no seu coração, você está dizendo assim, eu corro para Deus. Mas eu quero continuar olhando para o texto e eu quero meditar com você em algumas questões da nossa guerra, dessa guerra que nós travamos no meio das provações. E aí veja o que diz o verso de número 3. Sabem, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. A segunda coisa que Davi faz é lembrar da sua identidade no Senhor. Então, primeira coisa, corra para Deus. Segunda coisa, lembre-se da sua identidade no Senhor. A nossa identidade no Senhor. Acho que uma das coisas que nos coloca em grandes problemas em tempos de provação é algo muito peculiar, que eu poderia chamar de amnésia de identidade. Ou esquecimento de identidade. Nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós simplesmente esquecemos que somos filhos de Deus. E você, querido, não é alguém que está por conta própria e caminha de qualquer maneira nesse mundo caído tentando sobreviver. Não, não somos assim. Se você entregou a sua vida a Cristo, você é filho do Deus Altíssimo. É isso que diz a Escritura. E a nossa história, as nossas histórias estão nas mãos do Senhor. Na mão do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E o resultado final da sua história, quem escreve não é você, é Ele. A minha história não sou eu que escrevo, é Deus que escreve. E sabe, meus amados, talvez não seja necessariamente um esquecimento de identidade ou uma amnésia de identidade. Talvez a razão pela qual os julgamentos sejam tão difíceis para nós seja o fato de que eles desafiam as identidades substitutas que nós já carregamos. As provações desafiam as coisas que você busca como identidade. Perceba algo, querido, importante. Em relação ao casamento. A sua identidade não deve e não deveria estar na pessoa com quem você é casado. Você deveria estar grato e você deve estar grato por esse relacionamento, mas essa pessoa não é o seu Messias. Sua identidade não deve estar no seu trabalho, naquilo que você faz. A sua identidade não deve estar na sua aparência. A sua identidade não deve ser prejudicial à sua saúde física. A sua identidade não deve ser prejudicial ao seu bem-estar financeiro. Não deve ser porque você é membro dessa igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia.
A sua identidade deve estar no Senhor. E se a sua identidade não está no Senhor, querido, você é uma pessoa em perigo espiritual. Você é uma pessoa em perigo espiritual. E o julgamento ainda é mais difícil quando aquilo em que você coloca a sua identidade agora está em jogo. Talvez seja tirado de você, e se for tirado, quem será você? Por isso que quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, isso nos direciona. E talvez seja por isso que Deus, um Deus amoroso, compassivo, Ele permite provações na nossa caminhada, na nossa vida. Sabe por quê? Porque estas provações são redentivas. Elas vão nos resgatar. Nos resgatar do quê? Nos resgatar de nós mesmos. Essas provações nos chamam de volta para mais uma vez colocar a nossa identidade, o nosso significado, o propósito da nossa vida, naquele profundo sentimento interior de bem-estar no Senhor e somente no Senhor. Por isso eu pergunto para você, meu amado, a sua identidade está no Senhor? E eu não estou falando só teologicamente, porque teologicamente eu sei que você vai dizer assim, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eis que tudo se fez novo, diz lá em 2 Coríntios 5,17. Então, a minha identidade está no Senhor. Eu sei que você sabe disso. Agora eu estou falando funcionalmente. Funcionalmente. Naquele momento, quando você está sozinho em casa e você pega nesses tensões, minha irmã. Naquele momento, meu irmão, que você é pego na situação difícil, que o orçamento não bate. Funcionalmente, a sua identidade está no Senhor? Então eu não estou falando só teologicamente, porque teologicamente eu sei, mas essa teologia, ela tem que vir para a minha prática, para as minhas atitudes. E funcionalmente, isso acontece? Talvez todos os dias você possa dizer, Deus me escolheu antes da fundação do mundo, eu sou um dos seus eleitos. Eu não mereci isso, eu não me destaquei, Ele me escolheu por sua graça soberana, e porque eu sou escolhido, eu tenho certeza que o Senhor não fechará os ouvidos, Ele não se fará surdo ao meu clamor. É assim que você ora? E que você descansa no Senhor? Sabendo que Ele nos ouve? Era assim que Davi estava clamando ao Senhor. Era assim que Davi estava clamando ao Senhor. Ele diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor me escuta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não esqueça disso. O Senhor escuta o seu clamor. O Senhor, Ele ouve a sua voz. E aí o texto continua, e aí Davi nesse salmo ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Davi não apenas corre para Deus, em vez de fugir, ele não apenas lembra da sua identidade no Senhor, mas ele faz uma terceira coisa aqui, sabe o que ele faz? Ele examina o seu coração. Ele examina o seu coração. Então examine o seu coração, querido. Veja algo, é tão fácil em momentos de dificuldade, de provação, nós ficarmos tão envolvidos no meio do sofrimento que você não presta atenção no que está acontecendo em seu coração, no meio da dor e da luta e do sofrimento. E no versículo 4, Davi menciona duas vezes duas tendências mais comuns, duas tentações que nós enfrentamos em momentos de provação. O primeiro é a raiva, é a ira. Talvez essa ira seja uma irritação não tão intensa, mas quem conhece você sabe que você está bravo, sabe que você está irado. Talvez você possa usar o silêncio para as pessoas que estão ao redor de você.
E aí você está infligindo às pessoas ao seu redor um silêncio frio, de aço, porque você está irado. Talvez, ali quem sabe, naquele momento de ira, a esposa que está lavando a louça, ou até mesmo o marido lavando a louça, ou está preparando o jantar, está fazendo mais barulho e batendo mais as panelas, como normalmente deveria acontecer. Você está em silêncio, mas você está demonstrando a sua ira. E você está fazendo isso porque você está zangado, porque você está irado. Talvez você seja um pai que está mais irritado com os filhos, porque você está irado com o que está acontecendo com você. Talvez você grite mais no trânsito do que normalmente, porque você está irado. Perceba, querido, não importa onde você expressa a ira. Se você estiver com ira no meio das circunstâncias e você diz que crê no Senhor Jesus, que crê em Deus, que confia no Senhor, no Deus soberano, em última instância, você está direcionando essa ira a Deus. Agora, você pode pensar assim, conscientemente eu não faço isso. Você não olha nos olhos de Deus e diz assim, Senhor, eu estou irado com o Senhor. Eu estou irado contigo, Deus. Não, eu não faço isso. Por quê? É aquela coisa do pai com o filho, né? Fala comigo aqui, o que está acontecendo? Aí o filho dobra o olho para o lado assim, olha. Olha no meu olho, cara. Olha aqui no meu olho. E aí ele olha para o ladinho, olha para o outro. A gente não olha diretamente aos olhos de Deus e diz assim, eu estou irado com o Senhor. E sabe, meus amados, é interessante perceber isso. Eu trabalho com aconselhamento bíblico. É impressionante perceber em algumas situações, e eu percebo o quanto eu não espero isso, e às vezes não estava preparado para ouvir algumas coisas, o quanto as pessoas em tempos de provação, elas estão demonstrando ira contra Deus. Às vezes as pessoas não percebem isso, mas Deus é o objeto da ira. Elas expressam isso de outras formas. Então, por trás das lutas, das circunstâncias, sabe o que tem? Uma insatisfação com Deus. E isso nos deixa espiritualmente debilitados. Mas aqui tem algo importante, meus irmãos. Se você está irado com Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai correr para Deus. Você vai fugir de Deus. Olha só o que o texto diz. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Você sabe como é difícil ficar em silêncio em tempos de provação. Eu não sei como que é você. Talvez você possa ficar em silêncio e demonstrar a sua ira batendo panela ou fazendo outras coisas para que quem está perto de você, quem te conhece, perceba. Mas é difícil fazer isso, sabe por quê? Porque existe dentro de você, dentro de mim, uma reclamação, uma insatisfação, uma indignação. E é o eu não gosto do coração. Eu não gosto disso. É muito, muito difícil quando você está naquele lugar onde você não gosta, aquele lugar da sua vida onde você não gosta, onde você não queria estar, daquilo que você não gosta do que foi colocado no prato para você comer, daquilo que você não gosta, que você tem que lidar todos os dias. É muito difícil aquele eu não gosto não formar palavras que você fala. E nós falamos das nossas insatisfações. Só que você sabe o que a Bíblia ensina. A boca fala do que está cheio o coração. E assim, queridos, na minha ira, na minha insatisfação com as circunstâncias que se espalham por todos os tipos de comunicação que eu posso realizar, eu sei que isso é verdade para mim, eu sei que isso é verdade para você, querido. Na grande maioria das vezes, sabe, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, particularmente, eu nunca magoei ninguém com o meu silêncio. Sabe por quê? Porque eu não consigo ficar quieto. Porque eu tenho muito a dizer. Eu tenho muito a dizer.
Eu tenho muito a reclamar e soltar aquilo que está no meu coração, a minha insatisfação, a minha ira e a minha raiva. E assim somos nós, amados. Agora, quando nós olhamos para Davi, nós vemos algo incrível para um homem que está no meio de uma dificuldade esmagadora. Este homem ser tão autoconsciente pela ação da graça de Deus, ao ponto de olhar para o seu próprio coração e perceber que ele deve sossegar e deve estar descansado no Senhor. Consultai no travesseiro o coração e sossegue. Sossegue. Na sequência do texto, verso 5 diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ele não apenas corre para Deus, não apenas se lembra da sua identidade no Senhor, não apenas examina o seu coração, mas Davi volta o seu coração para adoração. Por isso, querido, nos momentos de guerra e de tribulação, volte o seu coração para adoração. Quando você está em dificuldade, vamos ser sinceros, você quer adorar? Você quer vir na igreja? Via de regra, a gente quer que o problema se resolva, daí você volta. Porque a gente não gosta de mostrar, como eu já disse, as nossas fraquezas. Talvez você possa, em momentos difíceis, conjecturar na sua mente, no seu coração e dizer: eu mal consigo ficar sentado num culto de adoração. Para mim é impossível cantar: grande é a tua fidelidade, a tua bondade me seguirá. Grande é a tua bondade. Eu olho em volta e, na verdade, sabe o que acontece? Eu fico com ira. Porque eu estou vendo os meus irmãos com o coração aberto, adorando a Deus, e eu estou aqui sofrendo. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Você não sabe quais são as minhas lutas. Você não sabe como está o meu coração. Por que eu tenho que me preocupar de ir para a igreja? Veja o que está acontecendo na minha vida. Querido, se você vê esse princípio, insatisfeito, será muito difícil você correr para Deus. Será muito difícil você correr para o Senhor em louvor e adoração. Mas sabe, meus amados, quero te dizer uma coisa. Pela graça de Deus, talvez a adoração nunca seja mais doce, mais preciosa, mais sincera e honesta nesses momentos de verdadeira provação. Porque é nesses momentos que nós adoramos a Deus, não por aquilo que Ele me dá e me deixa feliz. Porque é nesses momentos que nós adoramos a Deus, sabe por quê? Porque Ele, por aquilo que Ele é, e apenas por aquilo que Ele é. Então você não está adorando a Deus porque as coisas estão caminhando bem. Você não está adorando a Deus porque tudo está caminhando tranquilo na sua vida. Você está adorando a Deus porque Ele é Deus. Isso é adoração, amados. Profunda adoração. Profundo relacionamento com esse Deus glorioso que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá graça para isso. Nos momentos de tribulação e provação, você corre para Deus e o adora. Não fuja de Deus, queridos. Mas veja comigo o versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Yahvé, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi, queridos, não apenas corre para Deus. Ele não apenas se lembra da sua identidade no Senhor. Ele não apenas examina o seu coração. Ele não apenas se entrega à adoração, mas agora, em quinto lugar, Davi realmente começa a ministrar às pessoas que estão ao seu redor. Portanto, corra para o Senhor. Lembre-se da sua identidade no Senhor. Examine o seu coração, adore ao Senhor e ministre às pessoas que estão ao seu redor. Aqui está acontecendo algo maravilhoso. Davi provavelmente está resumindo de forma poética o que está acontecendo naquele lugar onde eles estão, com aquele grupo de seguidores leais. E talvez ali, aqueles homens, pensando, conjecturando, poderiam dizer: o que vai acontecer agora, rei? Conte-nos, o que vai acontecer? E eu acho muito interessante
a resposta de Davi nesses versículos? Talvez o que Davi faz essencialmente é orar ao Senhor e dizendo: Senhor, o que essas pessoas que estão aqui comigo precisam não é de um conjunto de respostas, mas sim do conhecimento, de uma experiência na tua presença neste lugar. E Senhor, nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa ser, para que o Senhor seja mais terno, amoroso, gentil, a ponto de brilhar o seu rosto sobre nós, porque nós precisamos ver o Senhor, nós precisamos do Senhor. Porque é isso que acontece na provação, queridos. A provação é como uma grande montanha que se levanta diante de nós e que pode obscurecer uma visão muito clara. A visão de que o Senhor está presente na nossa vida. E às vezes nós enxergamos só a montanha da provação e não vemos o Senhor. E nestas horas eu posso ver todas as coisas que estão acontecendo no meu coração. Eu posso ver os e se. Mas a única coisa que eu preciso ver não é o e se isso acontecer, e se acontecer aquilo, e se for assim, e se for assado, e se for daquele jeito. Querido, não se preocupe com isso. Olhe para o Senhor, porque a única coisa que você precisa ver não são as tensões do seu coração, mas sim o Senhor. Sim, o Senhor. E Davi está essencialmente dizendo: Pai, eu sei que o Senhor está conosco, se revele, mostre-nos, porque nós precisamos do Senhor. E a paz duradoura não é encontrada no entendimento de paz, mas ela é encontrada numa pessoa, no Deus da aliança, Yahvé, Senhor. E é isso que ele clama aqui. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Porque desse lado de cada eternidade, queridos, nós não entenderemos tudo. Nem sempre haverá respostas explicativas maravilhosas do jeito que você espera. Mas você sempre terá algo. Você terá a presença do Senhor, porque Ele jamais o deixará e o abandonará. Depois disso tudo, olha só o que Davi diz no verso 7 e no verso 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Como pode este homem ter alguma alegria nesse momento tão difícil? E nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Nós sabemos, pelo relato histórico, que este foi um momento de grande tristeza para Davi. Haveria algo errado com esse homem se não fosse um momento de tristeza. E aqui nós vemos a sua vocação, nós vemos o filho dele, algo impensável. Mas interagir com esse luto é algo profundo. E Davi é capaz de experimentar a alegria, sabe por quê? Porque ele corre para Deus. Porque ele adora o Senhor no meio dessa provação. E essa provação expõe algo profundamente importante. Somente Tu, Senhor, somente o Senhor me faz repousar seguro. Pense nisso, querido. E talvez você possa pensar assim: Pai, se você, e somente você, é a fonte da minha segurança, eu estou seguro em qualquer lugar que seja. Tanto na caverna quanto no palácio. Louvado seja o Senhor. E com esse pensamento profundo, o coração de Davi se enche de tanta alegria que faz com que ele descanse. Que ele descanse. Em paz me deito e logo pego no sono. Aí você começa a pensar assim: peraí, pastor, mas esse homem é um homem irreal. Não há como esse homem ser parecido comigo. Esse é um personagem da Escritura, um homem segundo o coração de Deus, não é que é assim que a Bíblia chama? Eu nunca vou responder dessa maneira.
Eu quero lembrar de uma coisa a você, querido. Quero lembrar de algo importante sobre quem é esse homem. Ele é como eu e você. E talvez até pior do que eu e você, em certo sentido. Porque esse homem foi capaz de cometer um pecado gravíssimo. Que pecado ele cometeu? Adultério. Que outro pecado ele cometeu? Assassinato. Então não é pela graça, não é porque é pelo mérito, é pela graça. É pela graça de Deus. O Salmo 4 não é um testamento de um homem de maneira irrealista e um homem perfeito. Não, o Salmo 4, queridos, é uma amostra do que a graça de Deus pode fazer no coração daquele que busca ao Senhor. Então, se você buscar ao Senhor, se você correr para o Senhor, se você lembrar de quem você é, se você examinar o seu coração, se você adorar ao Senhor, se você ministrar aos outros, queridos, a graça de Deus, ela se manifesta na sua vida abundantemente. Então, este salmo não é apenas o salmo de Davi, este é o salmo, é o seu salmo, é o meu salmo, porque esse mesmo Deus de graça irá encontrá-lo em sua graça nos momentos difíceis e impensáveis da vida. É esse salmo que ministra o nosso coração. E você não pode deixar de pensar que o Salmo 4 é como um dedo apontado para outro rei, mas é apontado para mim e para você. Este rei glorioso, este rei que vem e deixa o seu trono, este rei também enfrenta o impensável, esse rei não apenas enfrentou a morte, esse rei morreu, e este rei acabou numa caverna, numa tumba, e esse rei conquistou aquele túmulo, derrotando o pecado e a morte. E esse rei é Jesus Cristo, querido. Ele sofreu por mim e por você, para que eu e você agora pudéssemos ter paz e segurança nele. Ele venceu a morte, para que você tivesse vida eterna. Mas também para que você tivesse a graça preciosa nos momentos de sofrimento e tristeza e angústia do seu coração. Nos momentos de provação. E eu lhe pergunto, você já colocou a sua confiança em Jesus? Você já colocou a sua confiança nesse Rei glorioso? Talvez alguns aqui nunca tenham feito isso, nem mesmo pela primeira vez. Talvez alguns estejam aqui lutando com a sua confiança funcional em Jesus. Você diz que crê em Jesus, mas na prática não tem funcionado. Você não tem crido como deveria. Portanto, querido, eu desafio você a descansar no Senhor, a buscar o Senhor Jesus, confiar em Jesus. E você terá a segurança real e verdadeira em Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça, meus amados, para que possamos, de fato, confiar em Jesus e descansar nele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.